Cadê o artista? Cadê o artista? É assim que você se sente um show de funk em 2026. Fala galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o que eu fiz aqui no início do vídeo é fazer uma alusão a o que os produtores de funk passam nos últimos tempos aí, contratando artistas, né? Então a gente vai falar sobre muitas coisas importantes nesse vídeo. Uma delas é o fato dos artistas serem contratados, receberem o dinheiro e não aparecerem nos shows. Então eu sei que muitos de vocês que me seguem no Instagram, que me seguem aqui no YouTube, fazem shows de funk. Eu sei que já fiz várias pesquisas e esse é o gênero número 1 que vocês produzem aí por todo o Brasil. Então eu decidi do fundo do meu coração gravar esse vídeo para poder de fato alertar vocês sobre ainda vale a pena fazer show de funk em 2026? Bom, o que eu queria começar dizendo é o seguinte, eu quero separar esse vídeo em alguns tópicos. O primeiro tópico que eu queria dizer é que provavelmente o show de funk é hoje o tipo de evento que você lida com uma estrutura mais amadora. Então o que eu quero dizer? Esse lance em outros estilos musicais, em outros gêneros, de você contratar o artista e ele não aparecer, isso é quase impensável, isso quase não existe. Pode acontecer de uma maneira muito rara. No trap pode acontecer, às vezes acontece, de repente num pagode, não sei. Mas no funk parece que acontece toda hora, cara. Toda hora você vê alguma notícia de que o cara não subiu no palco porque ficou faltando os chicletes que ele gosta, a garrafa de uísque que ele gosta. O cara não apareceu porque ele tava com dor de barriga. O cara foi até a van, achou que o show tava vazio e não quis subir no palco. O cara fez 6, 7 shows na mesma noite e não deu tempo de chegar. É até engraçado, mas isso acontece, cara. Tipo, não deu tempo de chegar. Mano, o cara vende 8 shows na mesma noite. O gênio que fez isso, ele, em algum momento, ele pensou que isso era uma boa ideia. Falou, cara, eu já vendi 7 shows, esse cara quer comprar. Tipo, aí o cara faz uma conta, logisticamente é viável, mas foda-se, mano, vende aí e depois a gente pede desculpa. E aí os caras saem vendendo show, velho. E em nenhum momento ele pensou assim, cara, realmente, deixa eu fazer uma conta aqui. Puta, não vai dar tempo dele fazer 8 shows na mesma noite, mas sei lá. E aí os caras vendem o show, o artista não aparece e quem toma o prejuízo é o produtor. Então está me parecendo que os escritórios de funk não estão ligando muito pra isso, cara. Os caras não estão nem aí, porque a demanda por contratação é tão grande que os caras não conseguem nem suprir a demanda. Então se, tipo assim, eles falharem com um ou outro, sei lá, toda hora, dane-se, cara, sabe? Tipo, eu conheço vários casos que virou até processo depois, eles dão 1 ou 2 datas do artista lá pro cara e fica tudo bem, e é fácil de resolver. Então o primeiro ponto que eu quero lidar com vocês aqui é o alto risco que é hoje em dia se contratar artistas de funk devido à forma como os escritórios tratam o negócio. Sabe, parece que um negócio que você faz com o escritório de funk, com um contrato que você assina, parece que ele não tem validade nenhuma, cara. Parece que o cara não sabe, ele pega aquele contrato e rasga depois, porque tipo, sei lá, não deu tempo, olha que droga, a gente depois te compensa. E muitos produtores ficam com medo de bater de frente com os artistas de funk, para não se queimarem no escritório, para não serem meio que, né, excluídos ali do negócio. Então isso tudo gera um risco muito maior do que o de fato é normal do negócio, porque produzir evento já é arriscado. Agora, você contratar um artista que você não tem certeza se ele vai aparecer no show, é um risco que eu particularmente não gosto de correr. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês refletirem. Todos os pontos que eu vou trazer aqui são para vocês refletirem. E o primeiro é esse. A forma como os escritórios conduzem hoje os shows talvez não seja a forma mais profissional e benéfica para os contratantes. Então, isso é uma coisa que você precisa botar na sua balança. A segunda coisa que você precisa levar em consideração é que, pelo menos aqui em São Paulo, tá? A gente está falando aqui do litoral de São Paulo, pelo menos aqui na nossa região, esses artistas estão tantas vezes por mês nas mesmas cidades, mas às vezes, cara, toda semana o cara vem e canta numa casa diferente. Isso elimina completamente o senso de escassez daquele nome na região e ele prostitui a venda de ingresso de uma forma, cara, que eu já vi, tipo, artista de funk de 50 mil não conseguir vender 2, 3 mil reais de ingresso antecipado. Eu já vi isso com os próprios olhos acontecer. Então, assim, normalmente, eu não sei como é na sua região, sei lá, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, onde é mais difícil desses artistas chegarem, mas pelo menos aqui no Sudeste, eu sei que existe uma grande dificuldade em vender ingressos para eventos de funk. Primeiro, por causa disso, porque a escassez ela simplesmente não existe, que os artistas estão aqui toda hora. E segundo, e aí que é um tema um pouco mais polêmico, ninguém é muito fã mesmo de um MC, vamos falar a real. Você pode gostar do cara, gostar da música dele, mas não existe a mesma conexão como existe, sei lá, no rock ou no sertanejo, onde você é
fã demais do cara, e você, cara, compra o ingresso com muita antecedência e, sei lá, dorme na fila. Isso não existe no funk. É uma forma diferente de se conectar. Entendeu? Não é bom nem ruim isso, é só um comportamento diferente. Então, quando não existe essa conexão tão pesada, óbvio que existem exceções, aí você vai falar, minha amiga, ela gosta tanto do MCX, tudo bem, exceções. Agora, a regra é que não existe tantos fãs, tantas pessoas realmente muito conectadas aos artistas como existem em alguns outros gêneros musicais. Isso, somado à falta de escassez, gera uma bilheteria muito fraca, o que aumenta a pressão sobre o evento, aumenta a pressão sobre o bar. No dia do evento, se chover, você está prejudicado, porque você não tem bilheteria antecipada e você depende do bar ali na hora. Se na hora chover, se na hora lançar um evento gratuito na cidade, ou seja lá o que for, você não tem faturamento. Você corre um risco 2 vezes maior, porque você precisa que as pessoas comecem a aparecer no seu evento, comprem ingresso na porta, comprem camarotes, consumam no bar, e tudo isso deixa tudo ainda mais arriscado, o que obviamente é diferente de um cenário onde você já chega com o evento, pelo menos a maioria dele pago, com ingresso antecipado. Se o evento custa 100 mil, você vendeu 50, 60, 70 mil antecipado, você já tem uma segurança. Agora, quando o evento custa 100 mil e você chega com 10, 20, 30 mil antecipado, você coloca muita pressão sobre o seu bar. Você coloca muita pressão sobre o seu faturamento no dia. E isso é algo que acontece frequentemente no funk. Isso é algo que acontece frequentemente no funk, muito mais do que em qualquer outro estilo musical. O terceiro ponto que eu quero trazer é que vocês também podem discutir sobre isso, mas funk normalmente traz um público mais complicado de lidar. Traz um público que muitas vezes vai trazer confusão, que muitas vezes vai ter briga, que muitas vezes vai ter um risco de segurança maior. Obviamente que existem exceções, existe um monte de coisa, mas se a gente for falar da massa cinzenta, a gente vai falar de que é um evento mais desafiador do ponto de vista de segurança. E aí você tem que investir mais em segurança, você corre risco do evento ir à ruína devido a roubo dentro do evento, devido a alguma confusão. Isso pode acontecer, você sabe do que eu estou falando. O que é diferente de você lidar de repente com sertanejo, dependendo da região, com o rock, com o forró. O funk, ele vai trazer algumas pessoas, obviamente que não todas, mas algumas pessoas um pouco mais delicadas de se lidar, colocam em xeque a segurança e a realização do seu evento, o que também eleva o risco de toda essa operação. Obviamente que se você tem que investir mais em segurança, se você tem perigo das pessoas serem roubadas lá dentro, depois você ser processado, você tem que responder por isso, e alguém brigar lá dentro, uma pessoa machucar a outra, tudo isso torna a operação ainda mais arriscada. A outra coisa que eu tenho para dizer é que é um mercado extremamente, já é o quarto tópico, né? Me corrija se eu estiver errado, mas já é o quarto tópico. O mercado de funk é extremamente dinâmico, cara. Dinâmico, cara. Tipo assim, o cara estoura uma música hoje, do nada todo mundo quer contratar o cara, e aí na semana que vem o cara já morreu porque, tipo, já ninguém mais liga pra música dele, aí vem o outro, estoura a música, e aí é uma coisa extremamente dinâmica, muito mais do que qualquer outro mercado. Então, se você tá no timing errado da contratação do cara, você pode se ferrar. Porque o que acontece? É tanta gente querendo contratar o mesmo artista, que ele não consegue estar em 8 lugares ao mesmo tempo, apesar de venderem isso. E aí eles têm que começar a aumentar o cachê. E às vezes se você perder um pouco o timing, cara, às vezes coisa de 1 mês, 2 meses ou até menos, você contrata um cara por um cachê hypado, o cara já não tá mais hypado porque a música que ele lançou depois era uma merda, ninguém ligou, enfim, já tem outras músicas hypadas no TikTok por aí, o cara já ficou esquecido e você toma um ferro. Então você tem que estar muito por dentro do mercado. É diferente dos outros estilos que parece que é menos dinâmico. Parece que as carreiras dos artistas são mais sólidas. Então, tipo assim, quando um artista ele cria uma base de fãs, essa base de fãs está mais disposta a perseguir o artista por onde ele for. No funk parece que isso é mais fraco. Então as pessoas estão muito moldadas pelo hype, muito moldadas pelas músicas que estouram no TikTok, que estouram, sei lá, na novela ou o que for. E aí isso atrapalha, cara, porque fica um dinamismo muito grande e se você não for muito por dentro do mercado, se você não conseguir ler totalmente aquilo que acontece, você pode tomar prejuízos. Então é um mercado muito mais instável e incerto do que o dos outros gêneros musicais, porque para estourar um artista de funk hoje em dia parece que, cara, é muito fácil. Toda hora, toda semana você vê uma música nova de funk estourando e na mesma proporção que eles surgem, eles desaparecem. Então, se você não tá muito ligado nesse dinamismo, você acaba também tomando prejuízo. Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês, que seria o quinto fator, o funk ainda é muito marginalizado, né? Então, quando você vai fazer evento de funk, cara, tem casas que não querem fazer evento de funk, porque isso acaba queimando a casa. Marcas não querem apoiar seu evento, porque isso pode queimar a marca. Mídia, grande mídia, televisão, rádios e, enfim, também não querem divulgar o seu evento, porque isso acaba atrapalhando a imagem deles. Então você tem uma dificuldade de arrumar financiamento através de patrocinadores, através, né, de apoiadores.
você tem dificuldade de levar o seu evento para a grande massa, porque a grande massa não quer tocar funk. Então você tem essa dificuldade também na penetração do seu evento, diferentemente do sertanejo, do pagode, do rock, onde é tudo muito mais normal, é muito mais popular, as pessoas gostam de serem atreladas a esse tipo de música, as marcas, as rádios. Cara, várias vezes eu fiz propaganda em rádio e o cara pergunta, cara, não é funk, né? Porque funk a gente não toca. Então você tem uma dificuldade maior do que nos outros estilos de se penetrar na sua região. Então você depende muito do digital, você depende muito ali da hype do artista querer ajudar, dele gravar um vídeo, dele chamar. Então tudo isso atrapalha mais o que seria diferente de um evento de sertanejo, que você vai conseguir arrumar uma rádio tranquilamente, vai ter apoio da televisão, vai ter uma empresa aí da sua região que vai querer ajudar, às vezes até prefeitura. Então também tem esse lado mais peculiar, mais difícil de se lidar com o funk, tá? Eu não emiti a minha opinião nesse vídeo, se é uma boa ideia ou não fazer shows de funk em 2026. Eu apenas trouxe alguns fatos, que algumas pessoas vão concordar, outras não, mas se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que todos têm fundamento. E aí, eu quero que você assista o vídeo e chegue à conclusão sozinho, né? Será que é um bom momento para continuar fazendo show de funk? Eu quero que você deixe nos comentários qual que é a sua opinião. É um bom momento para fazer show de funk? Não é. Você tá ganhando dinheiro fazendo isso? Você não tá? Deixa nos comentários, vamos abrir uma discussão sobre isso. É um dos gêneros mais populares do Brasil. Eu tenho certeza que, de todo mundo que está assistindo, é o gênero que as pessoas mais investem dinheiro, mais contratam artistas. É um dos gêneros mais quentes, onde mais movimentam dinheiro no Brasil inteiro. Mas tem algumas dificuldades, alguns desafios particulares que eu busquei trazer nesse vídeo. Então eu quero ouvir tua opinião. Eu não emiti a minha opinião, se vale a pena ou não. Mas eu quero que você fale nos comentários pra gente poder discutir. E obviamente, se inscreva no canal, mande esse vídeo para aquele teu amigo que faz show de funk, para ele também opinar e ouvir a opinião dele. Dá like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto!